Olá, meus irmãos, que Deus possa abençoar muito a sua vida, a tua família e a tua casa. Eu estou aqui para dar sequência, dar continuidade aos estudos devocionais na carta de Tiago, iniciado pelo pastor Venilson, depois a pastora Márcia e o pastor Viana deram sequência. Todas palavras muito abençoadas, falaram tanto ao nosso coração. Eu queria que nós dessemos sequência, então, versículos 16 a 18, do primeiro capítulo de Tiago. Mas antes eu queria trazer ao teu coração algumas coisas que esse povo que recebeu a carta, eles têm em comum comigo e com você. Se você olhar no primeiro versículo, você vai ver que fala das 12 tribos dispersas entre as nações. Esse povo, eles acabaram se dispersando entre as nações, foram expulsos praticamente de suas casas por causa da perseguição. Então eles, quando saíram de suas casas, eles tiveram problema com a insegurança, eles tiveram problema com o medo do que viria, o medo de como seria. E muitos de nós temos vivido esse tempo por causa do Covid-19, a preocupação com o que será depois e como vai acontecer. Mas é de se destacar que no primeiro capítulo, Tiago ele se preocupa em falar de alegria. A alegria em passar por tribulações, que produz a perseverança, a experiência, a maturidade. A alegria por saber que tudo é passageiro, riqueza, pobreza e qualquer situação que nós venhamos a viver, tudo passa. Nada permanece para sempre, né? A não ser a palavra de Deus, mas as coisas do dia a dia, elas vão passar. Depois ele fala sobre a alegria em perseverar na hora da tentação e na hora da provação. É isso que nós devemos perceber, que Tiago está tratando de alegria. E no versículo 16 a 18, ele começa a tratar sobre a alegria de saber quem é Deus, de reconhecer quem é Deus. Ele fala assim, olha, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Primeiro ele fala sobre não se deixar enganar. Muitas vezes quando passamos por algumas dificuldades, alguns chegam a duvidar do amor que Deus tem por nós. Acham que se Deus nos amasse de verdade, nós deveríamos passar sempre coisas positivas e boas, não ficarmos doentes ou desempregados. E Tiago ele mostra que não é bem assim. Que a provação, a dor, ela produz em nós coisas positivas, ela nos ensina. Deus usa às vezes de forma didática o problema para nos amadurecer e até para nos guiar a novas oportunidades e para gerar milagres em nossas vidas. Né? Como diz o pastor Venilson, o problema ele é uma oportunidade para Deus manifestar o milagre dele em nossa casa. Por isso nós precisamos continuar a confiar e por isso o Tiago ele fala de não se deixar enganar. Mas ele continua falando no versículo 17, ele fala assim, olha, perceba que toda dádiva, todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele fala que tudo aquilo que nós recebemos de bom, toda bênção, todo cuidado, a respiração que nós temos todos os dias quando acordamos, a vida, a alimentação, o seu trabalho, a sua casa, a tua saúde, tudo vem de Deus. Ele chama a nossa atenção para aquilo que é bom, para aquilo que Deus nos dá, para o cuidado de Deus com a nossa vida. Nesses momentos nós ligamos a TV e só vemos doenças, só vemos morte, só vemos coisas ruins. E ele chama a nossa atenção que a nossa vida não se resume a isso. A nossa vida é muito mais do que isso. E Deus tem nos dado muita coisa. E nós precisamos louvar a Deus porque Ele é um Deus que cuida de nós. E ele fala descendo do Pai das luzes, manifestando essa paternidade de Deus sobre a nossa vida. Um pai, ele educa o filho, o pai, ele corrige o filho, o pai, ele cuida do filho porque ele ama. E assim Deus, ele ama você e com certeza ele tem cuidado de você, ele tem estado com você, estará com você em todo esse período. Mas ele fala também que o Pai das luzes não muda como sombras inconstantes. Nós precisamos nos lembrar que esse é o nosso Deus e reconhecer quem é esse Deus traz alegria ao nosso coração, mesmo em meio à provação. Nosso Deus cuidou do povo de Israel no deserto, nosso Deus cuidou do povo de Israel em todo o tempo, nosso Deus cuidou dos apóstolos, mesmo nos momentos mais difíceis esteve com eles, e o nosso Deus está conosco também agora. O seu Deus ele não te desampara, o seu Deus ele continua cuidando de você, o seu Deus ele continua cuidando da sua casa e continuará por todo esse processo que o Covid durar ou qualquer outra situação que você venha enfrentar.
E ele fala no versículo 17 que nós somos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meu irmão, isso mostra o relacionamento que Deus tem comigo e com você. Você é muito especial. Deus criou você como algo valioso, como algo precioso. Você é único. Deus cuida de você de maneira única. Deus conhece as suas necessidades, os seus medos, as suas frustrações. E Deus ele lida com você de forma individual, porque você é muito importante. De todas as coisas que Deus criou, e coisas muito bonitas, o homem é a coisa mais especial. Por isso ele entrega o Filho dele para morrer e pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar com ele, sendo amigos, com filhos, próximos dele. Por isso, meu irmão, nunca pense que Deus te desamparou, que Deus se esqueceu. Lembre-se que de tudo isso que nós estamos passando, nós devemos guardar a nossa alegria. Nossa alegria por saber quem é o nosso Deus. A nossa alegria por saber que Ele está conosco em todo o tempo. A nossa alegria por saber que nós somos especiais, somos algo valioso, somos pessoas que amadas por Ele. A nossa alegria por saber que vamos passar por tudo isso e permanecermos firmes no Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta do cuidado dEle e que a cada dia Ele possa manifestar a graça e os milagres dEle sobre a sua casa. Forte abraço e logo estaremos juntos para dar aquele abraço na igreja. Que Deus te abençoe.